Alô, amigos da Connect TV, está começando mais um X da Questão, que o Eudes não está conosco, ele está acompanhando a companhia Panteras de Arte e Dança numa pequena turnê lá na Europa, e eu, Jefferson Correia, estarei fazendo companhia para você e para os meus amigos. Primeiramente, eu quero cumprimentar o professor Pilão. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Tudo bem, Jefferson? Hoje nós trouxemos Jefferson para frente das câmeras. Ele vive escondido, toda semana ele fica perturbando a gente. Ó, já deu horário. Eu quero ver hoje como é que ele vai fazer hoje para tomar conta desses três faladores aqui. Mas é um prazer sempre, um prazer mais uma vez aí contar também com o Renato, né? Então vamos nós aí que temos muita coisa para discutir, Jefferson. É isso, hoje tá fácil, hoje é só falar boa noite e acabou o programa. Também quero falar com o nosso amigo, o professor já apresentou, nosso velho amigo, mas hoje um ilustre convidado especial, Renato Ferreira, lá da nossa aprazível Sarapuí. Tô certo, Renato? Ou não, você tá em Osasco? Não, Jefferson, estou em Osasco hoje, aqui na divisa com São Paulo, né? É um prazer mais uma vez estar participando aqui do programa O X da Questão com vocês, porque ultimamente não estou podendo participar, mas hoje calhou, né, dessa oportunidade aí da gente estar aqui como praticamente um convidado especial realmente, participando com vocês aqui do X da Questão desta semana para a gente comentar os principais assuntos aí do Brasil e do mundo. É isso aí. Ô Jefferson, Jefferson, eu só não entendi por que ele está se considerando assim tão especial, como um convidado especial, né? O cara, vou te contar, viu? Não, é que ele não está mais participando por outros motivos profissionais, mas, puxa vida, quando ele dá o ar da graça, a gente considera uma visita especial, correto? E agora eu quero ir lá para o hemisfério norte, para a nossa aprazível Milford, Massachusetts, falar com o nosso amigão Silvio Braunar. Olá, Silvio, tudo bem? Tudo bem, ainda bem, né? Você não utilizou o palavreado do Eudes, né? O nosso capitão, o da extrema-direita. Extrema-direita. Estamos aqui em Milford, hoje um dia parcialmente nublado, mas a temperatura agradável, já estamos aí no meio do verão, as chuvas... Aqui são as chuvas de... Como é que fala? Chuvas de maio, né? Não é igual no Brasil, não, mas o tempo tem tido bastante chuva, mas a temperatura está agradável e vamos nessa em mais essa edição do X da Questão aqui pela Connect TV e pela rede social, aliás, pela internet, né? Que não tem fronteiras. É sempre um prazerzão estar por aqui, viu, Jefferson? É isso aí, Silvio. E aqui em Barueri, em Alphaville, onde ficam os nossos estúdios, o dia amanheceu frio, 11 graus pela parte da manhã, agora o solzinho deu uma saída, 19 graus agora aqui em Alphaville, mas previsão de tempo frio nos próximos dias aqui no Brasil. O que nunca fica frio são as notícias que nós apresentamos aqui no programa. E vamos começar com o assunto do dia. PIB do Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025, puxado por agropecuária, segundo o IBGE. O desemprego ficou em 6,6% neste trimestre. Ô professor, vou começar com o senhor, que esse é o assunto que o senhor domina. Esse crescimento ele é sustentável e, em segundo lugar, ele é sentido pelo cidadão comum? Na verdade, Jefferson, o crescimento... Os dados do Brasil não são ruins, não. Eles são bons. O problema todo é a forma como a gente os tem, né? É exatamente o que você está perguntando. Ele é sustentável? Isso é que a gente não sabe dizer, porque a gente tem esses dados aqui de crescimento exatamente em cima de... alguns deputados, inclusive, têm dito, né, que o governo tem usado anabolizantes para fazer para fazer a economia crescer. E o que eles estão querendo dizer com isso são os supergastos, né? O governo tem gasto muito, tem injetado muito dinheiro na economia. É claro, se você injeta dinheiro na economia, a economia circula, não tem jeito. Ninguém pega dinheiro e põe embaixo do colchão, né?
O dinheiro chega e você circula. O que é bom, não tem nada de ruim nisso. O ruim é que você gasta o dinheiro ou circula um dinheiro que você não tem. Esse é o problema. Fora isso, não, está tudo certo, né? Nós tivemos aí um crescimento de PIB, então, de 1,4, o que é bom, e o que não significa dizer que vai ser um estupendo PIB no ano, não, isso não significa isso, porque a safra, o melhor da safra é exatamente o começo do ano, né? Então, nós estamos pegando exatamente o melhor ponto da safra e ele nos trouxe um PIB de 1,4. Só lembrando que nós tivemos um crescimento da agropecuária, né, da indústria do agro, nós tivemos um aumento de mais de 2%. Foi 10% no ano passado o PIB do agro e agora nesse trimestre 12%, né? Então, quer dizer, só o agro jogou 2% de PIB aí em cima e nós crescemos no Brasil como um todo 1,4%. Por exemplo, só para a gente ver como esse número aí é sustentado pelo agro, se você pegar os serviços cresceram 0,3% no trimestre, 0,3%, praticamente não saiu do lugar. E assim como a indústria, que também praticamente não saiu do lugar e ainda assim teve uma pequena retração. A indústria caiu 0,1%, né? O PIB vindo da indústria caiu 0,1%. Com relação ao desemprego que você falou, é um número que é muito festejado, mas uma posição pessoal, tá? Não é que não seja real, ele é real, mas eu acho que esse 6,6 é um número que ele não me agrada. E eu digo por que ele não me agrada, porque os 6,6 representa o quê? Representa a quantidade de brasileiros, o percentual de brasileiros que estão procurando emprego e não arrumam. Né? Isso dá qualquer coisa como 7 milhões, mais ou menos, de brasileiros, o que é pouquinho. Mas, de qualquer maneira, você não tem aí, por exemplo, todo mundo que está pendurado nos programas sociais do governo. Então, quem tem Bolsa Família, por exemplo, que são quase 60 milhões de pessoas, né, não procuram emprego. Por que não procuram emprego? Porque senão perde o Bolsa Família. Logo, ele diminui a taxa de desemprego. E ele não está empregado. Quer dizer, está empregado. Tá? Ele é pago por nós para gastar dinheiro. Né? É isso que a gente faz. A gente remunera ele para ele poder gastar dinheiro. Então, se a gente for olhar o número pelo desemprego, não diz muita coisa. Agora, tem o emprego. Esse sim aumentou um pouco. Esse é bom. O emprego é bom. Mas o desemprego não significa muito. Então, é um número que eles festejam muito. O desemprego caiu, mas eu acho que ele significa muito pouco. Segundo a minha visão, que não significa dizer que quem diz que isso é bom está errado. Por quê? Porque é um índice que você comparativamente ao longo do tempo, você tem um parâmetro. Só que você também tem que lembrar do parâmetro de que o Lula aumentou muito a questão dos valores que são dados às famílias para poderem se autossustentar, né? Ou melhor, para que o governo as sustente. Então, não autossustentar, mas o governo sustente. Isso significa dizer que se você joga mais dinheiro, mais gente procura o benefício. Então, esse número eu acho que ele é enganoso. É isso que eu estou querendo dizer com relação a esse 6,6 do desemprego. Mas fora isso, não. Fora isso é bom, sim. O Brasil vem num bom momento. Se a gente pegar, nós tivemos também uma redução de inflação, que não significa nada, porque ela foi basicamente ganha em cima de minério de ferro, mas tudo bem, diminuiu, né? Diminuiu. Então, quando a gente pega o IGPM, por exemplo, que caiu, ele caiu porque o minério de ferro caiu, o que é péssimo para o Brasil, porque a Vale é uma das maiores empresas exportadoras brasileiras e a que mais gera divisas, né? Mas caiu a inflação. Então, é uma questão de ver como é que a gente enxerga isso tudo, meu amigo Jefferson. Posso fazer uma pergunta ao professor Jefferson? Porque eu não entendo nada disso aí, eu só queria saber sobre esse aumento de emprego, né, que esse desgoverno conseguiu. Basicamente foi aonde, professor? Foi nos serviços, foi na máquina estatal, que a máquina estatal emprega para caramba. Sim, no começo, sim, foi a máquina estatal. Durante todo o período inicial do governo, foi tudo na máquina estatal, o que aumentou o índice, evidentemente, né? Mas hoje não, hoje é muito mais nos serviços do que qualquer outra coisa. Mas não é um índice também, nossa, que maravilhoso. Eu estou sem o número aqui, mas se eu não me engano, dá 0,2 ou qualquer coisa parecida de aumento de emprego. O que tá bom, crescendo o emprego é bom, não tem nada de ruim, não, né? Como eu disse, o desemprego, esse é que eu digo que não faz muito sentido. Mas tem muito profissional que olha para ele e acha que sim, que esse é um bom índice. Eu não gosto dele, mas só uma questão de ponto de vista. Entendi, professor. Okay. Uma análise mais criteriosa, vamos dizer assim.
Ô, Renato... Não, quer dizer, não cresceu nada. Não aconteceu nada. Na realidade, é um númerozinho ali só para enganar a besta. Você entendeu? É aquela mais coisinha. ou menos isso. Mais ou menos isso. Como o Silvio está dizendo, ô Renato, você sentiu alguma diferença? Vamos supor, a economia, o PIB cresceu 1,4%. Você sentiu os seus ganhos crescerem alguma coisa nesse primeiro trimestre? Ao contrário, meu amigo Jefferson, esses números aí não significam nada aí na macro e na ponta também, né, do consumidor, entendeu? Eu não senti nada, ao contrário, os preços estão lá em cima. Eu não sei onde foi visto essa inflação menor aí que o professor ventilou, mas o professor deu um panorama aí sobre o desemprego, por exemplo, que é real, né? Ele é camuflado, super camuflado isso aí com o Bolsa Família, entendeu? São 25, 26 milhões de famílias cadastradas, chega aí de 60, 70 milhões de beneficiados. Então esse povo, ele não entra, claro, na estatística do desempregado. Ele está aí ganhando do governo, né? Então, mas é uma coisa irreal, entendeu? Uma coisa irreal falar sobre o desemprego no Brasil, ou que o emprego aumentou um pouquinho, que o desemprego caiu, mas esse povo aí no meu ponto de vista, não sou economista, nem sou pago para analisar isso, né? Mas são pessoas que estão desempregadas ou em subempregos, né? Nem podem estar em emprego formal, porque senão ele perde o benefício do Bolsa Família, é uma coisa irreal. Você fez a pergunta no início lá para o professor se esses números, né, são sustentáveis. Eu acho que ele só não sustenta aí o ministro da Fazenda atualmente, né? Porque ele está pior, né? Passando pela pior fase aí. Qualquer número aí não vai sustentar o Haddad por muito tempo aí, porque tem briga interna, né, professor? Lá parece que o Mercadante já está de olho aí no Ministério da Fazenda e o Haddad não é bem visto aí, bem quisto, principalmente nessa pré-eleição interna do PT. O Haddad logo vai cair com os melhores, entre aspas, números da economia brasileira, que realmente não significam nada a essa altura do Brasil, passando por momentos difíceis, né? Conforme os rombos aí que a gente vê. Inclusive, eu só vou dar só um parênteses que eu li hoje, né? Que o ministro, inclusive, um ministro da área econômica aí, que está em São Paulo, porque os Correios vão começar a ajudar o INSS a consertar o rombo, né? Os roubos contra os velhinhos aposentados. Você imagina os Correios, que sempre estão aí como ponto alto dos escândalos dos governos petistas, os Correios não estão não têm condições de cumprir nem a sua principal função. Agora ainda vai ter essa outra função de tentar ajudar o INSS a limpar o nome, que vai ser difícil. Sem dúvida, é um desafio hercúleo, como diria um amigo meu. Ô, Silvio estão fazendo alocação de rombos. Eles estão fazendo alocação de rombos. O professor me entendeu. Pegar os Correios. O Correio vai fazer a entrega da ladruagem, né? Exato. Estão postando a ladruagem. Mas deixa eu só fazer uma observação rápida, Jefferson. Nesse trimestre, a gente teve crescimento real dos salários, tá? Deu 1,2%. Não é nenhum absurdo, mas não deixa de ser um crescimento. Com certeza. Isso em real dá quanto, professor? Me desculpa. 3 mil. O salário médio do brasileiro é 3.200 e qualquer coisa, 3.300. Deve estar hoje em 3.300 e pouco, 3.400. Uns R$50 por aí. Alguma coisa. Dá para comprar meio quilo de café, pelo menos. É isso aí. Não pilão. Pilão não, por favor. Pilão é mais caro, por favor. Ô, Silvio Brauna, vamos fazer um paralelo. Fala um pouquinho a sua impressão de cidadão comum que vive nos Estados Unidos. Como é que está aí o andar da carruagem da economia americana? Pra gente, é tipo assim, ela está começando a dar os primeiros passinhos, né, com o desenvolvimento da parte econômica aqui. A gente pode perceber isso em termos de gasolina, na própria inflação mesmo dos preços, né, que a gente sentia muito mais coisa de 2 meses atrás, né, que o governo não chega e consegue movimentar a máquina para fazer ela funcionar. Então a gente consegue perceber na ponta do supermercado, que é onde a gente sente, que é o bolso, né, na realidade,
né, que hoje está se podendo fazer as suas compras, né, colocar gasolina no tanque de gasolina e sentir esse valor. Né? Ela estava numa faixa média aqui no meu estado, que tem diferenças, né? Na Califórnia, por exemplo, o galão lá está na faixa de 6 dólares e 50, né? Aqui na nossa área, no início do governo, ela estava na faixa de 3,15, 3,12, né? Agora eu consigo comprar gasolina a 2 e hoje, por exemplo, deu uma aumentadinha, porque aqui é bem independente, viu? Não é igual aí no Brasil, que aí sobe todo mundo. Não, aqui os postos eles têm condições de fazer preços melhores de acordo com a sua localidade. Então eu coloco combustível aqui num posto, que até ontem estava na faixa de 2,80, hoje deu uma aumentadinha. Né? Hoje está 2 e... Aí funciona Oi, livre concorrência de verdade, livre, né? Livre concorrência. E hoje teve um aumentozinho, você entendeu? Mas por algum efeito, de distribuição, alguma coisa assim, na faixa de 5 centavos. Então você percebe essas diferenças. Eu vou muito aqui, gente, pelo preço da banana. Você entendeu? Por incrível que pareça, que eu gosto de banana, a Cristina, minha esposa, gosta de banana, então a gente compra 6 bananas toda semana, e eu tenho que consumir uma banana. Né? Ela compra a prata e eu compro a nanica. Né? E a nanica que eu compro, né, ela estava até 2 meses atrás, eu não conseguia comprar ela por menos de 89 centavos a libra. Você entendeu? Ontem eu fui comprar 69 centavos. Então você percebe essas nuances em termos de valores, mas ainda estamos com uma parte inflacionada um pouco alto ainda para, né, o tipo de política americana que a gente estava acostumado em outros anos. Estou falando aí coisa de 6 anos. No primeiro governo Trump, por exemplo, que a gente tinha a gasolina a 2,15, né, 2,16 o galão. Né? Hoje eu estou pagando 2,80, vamos dizer assim, na média. Você entendeu? Então, a gente consegue ver aí uma diferença boa, mas ainda não é satisfatória. E o dinheiro está podendo comprar mais, por isso que eu tive a oportunidade de ir até a Flórida, né? Festejar um aniversáriozinho aí. Com a passagem. Não, porque a passagem aérea é outro sintoma, porque o americano, ele viaja, né? Igual o brasileiro viaja de ônibus, né, que é uma coisa comum no brasileiro. A aviação é um pouquinho mais para outra parte da sociedade brasileira, mas aqui o hábito de viajar de avião é uma coisa normal para classe baixa, vamos colocar assim. Não estou falando classe média, aqui é outra categoria. Classe baixa, que é o meu caso. Você entendeu? Então você consegue comprar uma passagem aérea de... Travada para você. Voltou. Continuamos aqui, Jefferson? Pode continuar. Então, o que acontece é que você percebe isso nas passagens, né? Tipo um round trip, ou seja, uma ida e volta para a Flórida, da onde eu estou aqui, então você está conseguindo comprar a $250, dependendo da promoção que a companhia aérea faz, nesse momento. Então, você já vê o fluxo de viajantes bem maior do que coisa de 6, 7 meses atrás, né? Você consegue já ver esse fluxo maior, que é justamente na parte da economia, onde a gente vê que o dinheiro está entrando mais fácil. No meu tipo de negócio, que é transporte e tudo mais, eu consigo perceber também que a coisa tem melhorado, tá? Tem melhorado, e isso aí é bem sensível em termos de economia. Eu consigo fazer mais dinheiro, diferente do Brasil, meu professor. Aqui não existe CLT, não existe esse negócio de... Né, tipo, tem taxa para isso, taxa para aquilo, pro sindicato. Não existe isso. Tá, aqui se eu trabalho, eu faço dinheiro. Se eu não trabalhei, não tem absolutamente nada. Né? E por incrível que pareça, milhares de outras pessoas de outros países continuam insistindo em querer entrar nesse país sem CLT, viu, professor? Puxa vida, hein? Terrível isso, né? Professor, mas eu chamei o Silvio propositadamente porque é aquilo lá que eu te perguntei. Não se sente na ponta do cidadão comum os efeitos de melhora econômica do Brasil, né? Enquanto nos Estados Unidos ou em outros países você sente ainda, que nem o Silvio falou, é uma pequena melhora, mas sente. Aqui, nada. O que acontece é o seguinte, se você pegar, por exemplo, reduziu a inflação esse mês, né? A última prévia que saiu da inflação deu 0,36, se eu não me engano,
não sei exatamente o valor, porque eu acabei não anotando aqui, mas alguma coisa como isso era para ser 0,40, enfim, caiu um pouco a inflação. Só que a hora que você vai ver para a inflação e olhar para a alimentação, então se você olhar para o supermercado, que é o que o Silvio está falando, né? Se você olhar para o supermercado, você vai ver que não teve recuo, ao contrário, teve crescimento. Então, se você pegar a alimentação, não é o número exato, tá? Mas é muito próximo disso. A alimentação subiu quase 0,3% no mês. E isso significa dizer que é um avanço mais lento do que a gente vinha tendo. O que é melhor do que continuar crescendo na velocidade que estava, mas de qualquer forma continua crescendo. Então, quando você fala que o cidadão não percebe, ele não percebe por causa disso, porque cresceu, mas subiu tudo, então para ele não modifica. Sem contar que, diferentemente do Silvio lá, que quem trabalha ganha e quem não trabalha não ganha, né? Não tem CLT. Aqui tem CLT. E tendo CLT, o cidadão só tem aumento uma vez por ano. E uma vez por ano, ao longo do ano, vai consumindo o salário dele. Não tem outra forma, né? Ele, assim como ele não perde os benefícios que a CLT lhe dá, ele também não tem a vantagem de poder discutir ou aumentar o seu salário no meio do caminho. Então, as regras são diferentes, a forma de olhar é diferente. E no Brasil, o aumento do alimento é muito forte. Se você pegar 3 mil e poucos reais que dá o salário médio do brasileiro, se você pegar 3 mil e poucos reais, faz os descontos de impostos e etc., você vai ter o suficiente para se manter vivo. E o suficiente para se manter vivo, se subir a inflação, se a inflação todo mês subiu o supermercado, você nunca vai sentir melhora, você só vai sentir piora, né? Porque onde você vai, as coisas não acontecem. Falar sobre salário médio no Brasil também é uma coisa muito complicada, né? Para qualquer análise, sim. Né? Porque as distâncias são muito grandes do salário mais baixo, que é o salário mínimo, principalmente da aposentado e da grande massa que trabalha, para um salário aí intermediário e os salários maiores do Brasil. Então, a média salarial eu acho que reflete uma injustiça tremenda no Brasil. É uma forma de ver, sim, Renato. As distâncias são muito grandes. Mas que eu gosto de falar de média porque é número. E número não adianta de brigar contra ele. Né? Ele está ali. Ele existe, exatamente, né? Ela dá a média, realmente. Assim como a distância era grande o mês passado, continua grande esse mês e continuava grande o ano passado e vai continuar grande daqui para frente. Quer dizer, então a distorção é a mesma, talvez até aumente. À medida que você vai aumentando a massa, vai aumentando a distorção, né? A massa salarial vai aumentando a distorção, porque você não tem recomposição de salários na mesma velocidade. Mas é sempre um número comparativo, né? Pois é. Mas é como os economistas alegam, professor, no caso da inflação, principalmente, quem sofre mais é na ponta, né? São os mais pobres, né? Mais pobres. Sempre. São mais pobres, sempre. Só para colocar e para eu encerrar sobre esse assunto, essa é a despolítica desse governo, aliás, de todos os governos, na realidade, né? Eu vou aí colocar do cunho de esquerda, porque ele, na realidade, ele achata, né, essa base da pirâmide e não dá a acessibilidade para que o brasileiro que tenha lá de baixo, que empreenda. Aliás, há um desestímulo muito, muito grande na governança brasileira, e isso não é de hoje, né, para o não crescimento dessas pessoas, para mudar de tabela, né, para mudar de estágios em termos de desenvolvimento na economia brasileira, para desenvolver, sim, a economia brasileira. Então, a gente vai ficar nesse marasmo, eu acho que para o resto da vida, porque não há um pensamento nesse sentido. Parece mais aqueles clãs indianos, né? O cara nasce numa casta, então ele está condenado a viver naquela casta. É o que essa desgovernança faz com a população brasileira. Quando ele dá na realidade, nós pagamos, né, o assistencialismo para mantê-los ali sobre essa barra de votantes ou eleitores para esse desgoverno, para esse tipo de desgoverno. Então, não há uma não há expectativa nenhuma para o desenvolvimento desse país, porque a gente vai ficar sempre nessa barra proibitiva do desenvolvimento da pessoa humana do brasileiro, professor. Foi profundo agora, não foi? Nossa, agora foi profundo e verdadeiro, pior é isso, né? Foi profundo e verdadeiro. Mas deixa eu só fazer uma observação que, para você, ô Silvio, você vive em país de
de primeiro mundo, mas para mim, para o Renato, para o Jefferson e grande parte do que estão nos assistindo, hoje é o primeiro dia do ano que nós estamos trabalhando para nós. Nós trabalhamos até ontem para pagar imposto. Terminou ontem o prazo para nós pagarmos imposto. É verdade. Dia 29 de maio é o tempo necessário para a gente poder pagar os impostos e daqui para frente a gente começa, então, a trabalhar para nós podermos nos sustentar. Só tem um problema, aumentou o IOF, então ainda não dá para ganhar o nosso hoje não, vai demorar mais um pouquinho. Falando em IOF, professor, o senhor dá o gancho para eu trocar de tema, e vamos agora, tá um barulho esse IOF, o Congresso ficou bravo. Tem gente dizendo que o Lula também tá bravo com a Haddad, mas vamos ver o que vai acontecer de verdade. Em reunião tensa, Mota e Alcolumbre, presidente da Câmara e do Senado, respectivamente, dão ultimato a Haddad sobre alternativas à alta do IOF. Começar com o Renato, que o Renato já falou aí que o Haddad tá meio caindo pelas tabelas, né? A única coisa que ele não arruma é a tabela do imposto de renda, mas tudo bem, né? Hoje é o último dia para você arruma para cima. O seu imposto. E é duro, viu, gente? E o que vai acontecer depois de Martaxa? Como é que é o apelido? Tachad? Olha só. Tachad, Renato. Olha, o Jefferson, é o seguinte, ele realmente está balançando, né? E está balançando tanto que ele vai cair realmente. Mas não por pressão aí desse Mota e desse Alcolumbre, viu? Porque esses aí jogam de acordo com o interesse deles e também sob pressão. Porque se eles fossem realmente parlamentares e presidentes das duas casas independentes, eles já teriam tomado uma outra medida, né? E uma outra linguagem para realmente fazer o Brasil, o governo, esse desgoverno, né, como o Silvio disse, gastar menos, porque eles tentaram com a IOF fazer aí um tipo de aumento de impostos. O Mota está certo agora em afirmar, o Brasil não suporta mais aumento. Então tem que ser um jeito aí de um decreto, alguma coisa que os parlamentares, o Congresso está prevendo fazer, e tanto deu 10 dias. Né? Não sei se essa pressão vai valer para o governo, né? Mas precisa ser feita alguma coisa porque realmente aumentar imposto no Brasil é piada. Você vê o caso do imposto de renda. O trabalhador aí médio, que tem uma renda aí que entra inclusive na faixa dos 27%, está muito difícil. Você aposentado ou não, você tem imposto de renda retido na fonte todos os meses, sabe? Aí você chega lá, quando você vai declarar esse imposto de renda para o Brasil agora, e o leão está muito firme ali, né? Muito rígido nas pesquisas, né? Realmente, com as unhas afiadas, as garras afiadas, realmente está muito difícil. Então, são impostos e impostos, realmente. E o professor falou que agora chegou no 5º mês, né? Que a gente trabalha pagando imposto para o governo. Isso porque ainda eles acabaram, em parte, com aquelas imposições, né? Aquelas taxas sindicais compulsórias, não é isso? Tem os tontos aí continuar pagando para os sindicatos, mas se tivesse, né, realmente a gente paga muito imposto, trabalha, e assim, o Brasil é aquele negócio que a gente sempre falou, né? O Brasil tem impostos aí de primeiro mundo, né? De países da Europa aí, mas entrega serviço aí de países que são verdadeiras tribos africanas, né? Porque o brasileiro paga esse imposto, tem que dar dinheiro aí para pagar o Bolsa Família, que são esmolas governamentais, e o serviço público aqui no Brasil, meu amigo, estou agora com essa nova atividade, a gente vê realmente, e a gente fica estarrecido com a situação da segurança no país, de saúde, então nem se fala, entendeu? Não é nada daquilo que os prefeitos costumam mostrar nas dancinhas aí de TikTok, entendeu? Então tá realmente difícil, muito imposto, e a IOF foi um exemplo aí que o governo vai pagar mais caro ainda, entendeu? O governo vai pagar mais caro, mas tá na hora. O povo pobre do Brasil, ele começou a abrir o olho e perceber que ele não aguenta mais tantos roubos, tantos escândalos por parte aí dos desgovernos, e eu assino embaixo do que o Silvio falou. Não que não tenha rombos, né, em governo de direita, não é isso, mas parece que a esquerda, ela entra e faz de tudo, né?
faz de tudo, que o negócio deles é aumentar imposto e trazer empregos para os amigos do rei, aí no caso, e realmente muita... Eu não sei nem Jefferson, se você vai abordar esse assunto aí, mas eu já quero só deixar a minha indignação, meu repúdio com a frase aí do Lula, que disse na Paraíba aí, que Deus deixou o Nordeste sem água, porque sabia que ele ia ser presidente. Você mesmo se não for comentar isso, mas já deixo aqui como convidado especial de hoje, o meu repúdio a essa frase, outra frase super infeliz desse condenado, né? Pois é. Ô Silvio, Deus sabia, né, segundo o nosso presidente, que ele ia ser presidente. Deus tem misericórdia, né, do povo. Misericórdia? Misericordioso. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero entrar nessa linha aí que o Renato entrou aí, não, porque não é de hoje que eu falo que essa coisa aí é o próprio, sabe, enviado, né, lá das trevas, entendeu? É o próprio enviado das trevas. Eu não vou entrar nessa coisa não, porque a gente já identificou isso aí há muito tempo, você entendeu? Desde o seu início lá, quando eu era adolescente, trabalhava no Hospital Cruzeiro do Sul como office boy, você entendeu? Quando essa desgraça começou a aparecer. Hã? Hospital Cruzeiro do Sul, exato. Na época do senhor Roque, que era o administrador, né? Então, só entrando nessa linha aí, eu acho que essa é uma linha que o professor vai poder explanar direitinho, né? Porque aí não é uma causa política, viu? Para mim, né? No que eu observo. Na realidade aí, isso aí é uma causa da elite financeira do país. Esse aumento do IOF, ele impacta, como o nome do imposto já diz, né? É imposto de operações financeiras. Isso aí é um impacto direto ao sistema bancário brasileiro, né, dos donos do país, né, que são esses grandes, né, conglomerados bancários, onde a gente tem o professor, né, bem alinhado aí na Faria Lima, né, e tal, né, onde está o mercado financeiro, né, ele aí conversa, ele tem os acessos aí com, né, nas alamedas, né, dos Faria Limers aí e tudo mais. Esse aí é um recado direto dos banqueiros para o governo, que na realidade eles não são nem para a direita nem para a esquerda, o negócio deles é dinheiro, o banco vende dinheiro, você entendeu? Então isso afeta diretamente os negócios deles, porque você começa a fazer um complicador de envio de remessas e aquisição de remessas, né, que é o próprio negócio dos banqueiros. Então, esse papinho aí de que esse Mota aí também é outro que, né, na realidade ele é o enviado, né, não sei de quem, mas é o enviado. Né? Então, na realidade, quem manda... O Mota está na moita. Como é que fala do bracinho curto aí, né? Que é o presidente do Senado, né? E o Mota, ele tem um apelido que eu não lembro agora, que era de um personagem aí da Praça é Nossa, né? Do bracinho curto. Eu esqueci o nome Ele tem esse apelido aí, né? No meio da política. É de um humorista, né? De um humorista. Exato. Mas eu queria só dizer que eles estão só obedecendo os reais patrões. Por isso que eles estão fazendo a pressão, porque no entendimento dessa classe de gente, que é a nossa elite financeira brasileira, o negócio deles é dinheiro, é só valores econômicos, ou seja, política econômica. Eles não estão preocupados com a política de colocar o comunismo sabe? O negócio deles é dinheiro. Aonde tiver dinheiro para ganhar é onde eles querem estar. Então, independe se é do lado esquerdo ou do lado direito, né? O negócio deles não é ideológico. Então, a parte ideológica agora vai sofrer essa pressão, porque eles até admitem caminhar do ladinho desse desgovernins, desse cara aí, você entendeu? Dessa persona, né? Mas até um certo ponto. No momento que mexeram no bolso dele, aí a coisa é muito complicada e aí eles realmente vão fazer pressão. Só para encerrar, o Zé Dirceu, que eu considero um esquerdista, desses comunista muito inteligente, ele é muito cerebral, e ele falou uma vez, o negócio não é
O partido deles, ou a linha de pensamento deles, não é roubar dinheiro para eles. Na realidade, é tomar o poder, ou seja, institucionalizar todas as instituições, ou se acomodar em todas as instituições para ter o poder permanente. Então, essa é a grande diferença dos Faria Limers, aí, dos nossos financistas, dos nossos banqueiros, que agora vão meter pressão, porque a ideologia deles é a do dinheiro. O Deus deles é o do dinheiro. Não é isso, professor? E, professor, antes só é bom. Você falar, o Silvio comentou, né? Tanto o Mota como o Alcolumbre estavam na bagagem do Lula, nessas viagens que ele fez aí pelos países democráticos, livres, que ele andou passeando aí, né? Estavam na bagagem, é boa, Jefferson. Pois é, o Alcolumbre sorria assim, parecia uma criança que ganhou ovo de Páscoa. Assim. É o Batoré, lembrei agora do... o Batoré. Esse mesmo. Ele é o Batoré. O apelido dele é esse mesmo. Tem uma leve semelhança. Você processado agora. Ai, meu Deus do céu. Não, a gente só tá reportando que era o apelido. A gente não tá impondo o apelido. É o apelido dele. A gente é reportagem, serviço de reportagem. E sabe por que pega mais? Porque ele não gosta de ser chamado de Batoré. Ah, por que será, né? Por que será, né? Pensa que é bonito ser feio, né? Ô, professor... Comenta um pouco. Diga, Jefferson, diga. Aí. É isso mesmo? É o mercado que ficou azedo aí com a decisão do Haddad? Deixa eu fazer duas observações. Primeira observação, ele é muito direta e muito objetiva. Quem paga esse imposto não são eles. São nós. Então, e dizer que eles estão preocupados com isso... Sinto muito, Silvio, mas não estão. Não, mas eu não disse que eles estão preocupados. Não, o negócio é o Deus deles, é o dinheiro. São as transações. Sim. Né? Isso aí eles pedem dinheiro. É esse o grande lance. Não é que eles estejam preocupados com a população, eles não estão, mas nunca vão estar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eles não estão preocupados com o imposto também. Eles não estão preocupados com o imposto, porque o que for imposto a eles imporão a nós. Isso não tem dúvida. Quem paga imposto no Brasil, aliás, no Brasil não, no mundo, né? Não é o empresário que paga imposto, não é o rico que paga imposto. Quem paga imposto é o pobre, é quem consome, porque é repassado no preço, não tem alternativa. Aliás, se não repassar no preço, eles quebram, né? Não é o caso dos banqueiros, evidentemente que as margens são mais do que gordas, né? Mas, de qualquer maneira, eles repassam. Pois não. E paga imposto sobre imposto, né? Sim, imposto sobre imposto, com certeza absoluta. Então, essa é uma questão. A segunda questão é que esse imposto, Silvio, serve exatamente para o que você comentou. O IOF, ele serve exatamente para fazer política econômica e não como imposto. O que está errado nesse imposto é que ele foi posto como imposto. Para quê? Para fazer com que o governo brasileiro tenha dinheiro para continuar gastando. E não é esse o objetivo do IOF. O objetivo do IOF é exatamente esse que você falou. Vamos mandar menos dinheiro para o exterior, então eu aumento o IOF, que é para não sair dinheiro daqui de dentro. Vamos diminuir o IOF para entrar, porque estou precisando de recurso aqui dentro. Então, tanto que não é o ano que vem. Já estamos pagando o imposto, né? Porque já foi feito o decreto e já vai direto, né? Então, esse não é um imposto como o de outros, né? Esse é um imposto exatamente para você poder fazer a movimentação que você precisa, você que eu digo o governo, né? Com relação a mais volume de entrada ou mais volume de saída e assim por diante. E o que ele fez? Não, o Haddad vira e fala, não, como estava tudo, um era 0,38, sabe, 0,38, vamos por 3,5, então a gente põe 3,5, né? Quer dizer, o outro era 1,1, mas um é 0,38, outro era 1,1, vamos por 3,5 nesse também. Então ele aumentou o imposto de todo mundo, que na verdade ele precisa arrecadar mais 20 bilhões para poder equilibrar as contas neste momento. Até o final do ano vai ter que arrumar outra fonte, né? Porque essa é uma questão. Em 2027 o bicho vai pegar lá nas contas, né, professor? Sim. O Randolfo Rodrigues disse isso ontem ou antes de ontem, né? Disse que o governo não tem como pagar as contas correntes. Se cortarem o IOF, não tem como pagar as contas. Foi o que ele disse. Eu não sei se vocês viram a entrevista dele, né?
Ele falou que tem, como é que chama? Shutdown, né, o Silvio, que é o nome, né? Fechamento do governamento. Fechamento do governo chama shutdown. Shutdown. Ele falou, se não tiver o IOF, vai ter shutdown. Né? Quer dizer, ele está dizendo o quê? Que ele usou o instrumento de política econômica para arrecadar, porque o governo não tem dinheiro. É isso. Gasta mais do que pode, então ele tem que arrecadar. Você só tem 2 jeitos de equilibrar. Só tem 2 jeitos. Aquela história, né? Puxa para a cabeça, descobre o pé, puxa para o pé, descobre a cabeça. Só tem um jeito. Ou você corta o pedaço do pé, um pedaço da cabeça, ou cresce o cobertor. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão aumentando o cobertor sem crescer. Estão espichando o cobertor. E o que eu estou querendo dizer com isso? Pega mais do contribuinte, Portanto, hoje nós ainda não estamos trabalhando para nós por causa do IOF, né? Porque virá para nós pagarmos, isso não tenha dúvida. E deixa eu só fazer uma brincadeira. Eu não acho justo, né? Deixa eu só fazer uma brincadeira com o Mota e com o Alcolumbre. O Mota deu 10 dias, não é isso? 10 dias. Que ele deu para 10 dias. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, ver se vocês conseguem identificar isso, tá? Daqui 10 dias, o que nós temos? Festa junina no Nordeste. Festa junina no Nordeste, quem é que faz alguma coisa no Congresso? Ninguém. E a arrecadação continua sendo feita. É isso, 10 dias para vocês fazerem alguma coisa. Daqui 10 dias, durante 10 dias arrecada, daqui 10 dias não tem ninguém para decidir, e vai o mês, e não sei o que, e vira o ano. É isso, conversa. Mas o shutdown pode realmente acontecer nesse meio. O governo não vai poder pagar a sua dívida, não vai poder pagar o funcionalismo. Não, está arrecadando. É automático. O Lula. Já é automático, já está. Foi decreto. É decreto. Ou seja, tem mais 10 dias de arrecadação. E depois de 10 dias tem festa junina. Então tem mais o resto do mês de arrecadação. Até lá todo mundo já esqueceu e segue em frente. Não, o que eu queria dizer, só para concluir, professor, é que vai chegar uma hora que não vai ter, mesmo trazendo toda essa malha e esses aumentos, não vai ter dinheiro para poder rolar dívida, pagar funcionalismo. Vai parar. Simplesmente vai parar. Perfeito. Por aí. E tomara que aconteça isso, porque aí esses boboca do funcionalismo público acorda, você entendeu, para a realidade que é a realidade da maioria do povo brasileiro. Você entendeu? Não tem de onde vir. Quem paga o imposto, diria a dama de ferro, governo não faz dinheiro, ele não produz dinheiro. Quem produz dinheiro é o trabalhador. Pois é. É isso aí. Muito bem, pessoal, vamos trocar de tema. Falar agora de um assunto para o Silvio Brauná começar a comentar. Cerco a Alexandre de Moraes aperta em semana decisiva nos Estados Unidos após anúncio de nova política de restrição de vistos. E teve uma cartinha aí, né, Silvio, que foi revelada esses dias. Fala um pouquinho disso pra gente, pra nós. Não, a cartinha foi revelada ontem, mas ela foi enviada no começo desse mês de maio. Foi no comecinho do mês de maio, ela foi enviada diretamente para a personagem, né, a qual foi endereçada, né, que é o ministro da Suprema Corte, o nosso rei dos reis, né, que está aí no comando da nação brasileira. E a pressão americana, ela era até um certo ponto, né, a gente pode até enxergar, né, apesar dos estribuchos aí de vocês aí, a mídia brasileira, né, a legacy media, né, o consórcio, né, estribuchando que invasão de privacidade, invasão de soberania, que não sei o quê. Meu, já está definido, já não tem mais como, a coisa já chegou a um ponto. Porque todo mundo se esqueceu de lá na época acho que foi da pandemia, né? Não, depois da pandemia que teve a suspensão do X, aí cobraram grana da Starlink, você entendeu? Deram uma multa milionária, e aí todo mundo esqueceu, né? Esqueceu que o cara invadiu a soberania americana em termos de lei, porque ele fez uma ação. E aí essa cartinha diz justamente sobre isso. Fala assim, olha, sobre as leis brasileiras você pode fazer o que você quiser. Uma vez que você invadiu, você entendeu, a soberania americana, né, enviando cartas de bloqueios, de silenciamento de pessoas americanas e também residentes permanentes nos Estados Unidos,
Então a gente tem que tomar uma atitude, foi o que eles fizeram, ele me indicou exatamente, eles vêm dando avisos e mais avisos por debaixo dos panos, aí, porque a mídia ela não mostra, ela não vê, e nem ele, né, tem visto isso. Então a coisa já está muito bem desenhada, já está bem estruturada, ele já tem, aliás, não foi divulgado, e essa é uma coisa interessante, né, por parte, vamos colocar, da diplomacia americana, né, Jefferson, professor e Renato, tem uma lista, mas você não vai saber, parece a Dilma, sabe? Tem uma meta, mas assim que a gente chega à meta, a gente dobra a meta. Então o lance do visto, cancelado ou não, não tem uma lista. Você só vai descobrir a hora que você bater aqui no, né? Bater no CBP, na parte de imigração americana. Então ninguém vai arriscar, na realidade. Mas, intramuros, há um monte de conversas e indicações para pressionar as nossas outras personalidades ou autoridades brasileiras para poder dar uma diminuída na velocidade dessa pessoa, porque ele realmente está em maus lençóis. E uma coisa que a gente tem visto aqui por parte da própria mídia americana, porque esse vazamento dessa carta foi através do New York Times, então você vê como é que o soft power funciona, tá? Não foi direto na mídia brasileira, né? E aí isso foi colocado no início, essa carta foi enviada no início desse mês, e ontem, a gente fala ontem, hoje é sexta-feira, dia 30, né? Hoje é dia 30, né? Então, ontem, no departamento do, vamos colocar, do Marco Rubio, né? Que é o das relações exteriores, vamos colocar assim, né? Foi colocado uma carta em português falando sobre aqueles que violam a liberdade de cidadãos americanos não terão desculpa, eles não serão perdoados. É muito direto e muito objetivo nesse sentido. Então, eu acredito que essa mensagem não é mais para o nosso iluminado, né? Não é mais para ele, porque ele já está, vamos colocar assim, né, professor, no livro, né? No livro lá já está marcado o nomezinho dele. O nome dele já está na listinha. Já tá, a lista é forte, porque é um guarda-chuva, né? Uhum. A lei Magnitsky. Essa lei, ela é realmente um cancelamento mundial econômico. Né? É um cancelamento mundial econômico, que qualquer relação que você possa ter com qualquer entidade aqui dos Estados Unidos, você vai ser bloqueado. E aqueles que persistirem, o Banco do Brasil pode dar uma forcinha para manter a conta dele, tudo bem, não tem problema, ele vai ter que escolher entre ter, né, o iluminado como cliente e sair de toda a cadeia financeira mundial. Né? Eu estou só colocando esses exemplos, é uma coisa muito forte. Então isso é mais um aviso aos outros para poder parar com esse tipo de coisa. E ele foi mencionado justamente pelo governo americano, estou falando aí da pessoa, não da pessoa do Trump, mas por parte do Marco Rubio, né? Do Marco Rubio, em respeito à social media, né, dele, junto com a outra plataforma que foi bloqueada, né? Foi bloqueada aqui nos Estados Unidos, foi bloqueada no Brasil, mas porque ele tinha feito um pedido extrajudicial, né, de bloqueio de uma personalidade que estava na plataforma. Então, aí é aquela coisa, a briga pegou dimensões e não tem nada a ver com soberania brasileira. É uma coisa diretamente ligada ao nosso iluministro, tá? É diretamente a ele. Por mais que o consórcio, todo o Právida lá fique, né? Para os antigos, né, que se lembram do Právida, né? Todo o pessoal do Právida fique lá regurgitando que é uma invasão política e não sei, que o governo brasileiro tem que fazer uma retaliação à altura, não tem absolutamente nada a ver. Mas, no meu entender, no meu pensamento, se eles continuarem dobrando a aposta, ou seja, apoiando esse corporativismo junto à Suprema Corte Brasileira, sanções maiores elas poderão pular de grau,
né, em termos de a pessoa e passar aí a fazer com que a população brasileira sofra, né, porque já está marcado aí no Brasil, acho que na próxima quarta-feira, o Renato pode me dizer melhor, sobre o julgamento do artigo 19 do Código Civil da internet, não é isso, Renato? Então eles querem realmente, se eles querem realmente retirar esse Código Civil, aonde eles vão poder eliminar totalmente qualquer liberdade que se tenha ao momento em que eles queiram incriminar as plataformas para poder retirar aquilo sem ação judicial. E aí vai ser uma briga de cachorro muito grande contra os vira-latinha caramelo. Você sabe, Silvio, que quem mencionou o Moraes diretamente foi o Jason Miller, que é um ex-assessor do Donald Trump na rede social. Ô Renato, e aí, você acha que o Moraes vai dobrar a aposta? Olha, é muito curioso esse negócio aí não de ameaça, né, mas dos direitos do governo americano, porque não é nenhuma interferência à soberania do Brasil, nem a soberania da justiça brasileira, não é nada. O próprio ministro das Relações Exteriores aí na Câmara ontem ou anteontem, que foi convocado para falar, ele acabou admitindo isso. Sobre vistos, é soberania de cada país, né? Direito de cada país emitir visto para quem ele quiser ou não, entendeu? E o cara só vai saber realmente quando ele bater com a cara lá, se ele não acreditar. Ele vai ter que voltar com o rabinho entre as pernas, entendeu? Mas todos vocês, nós lembramos que logo no começo, que começaram essas notícias, principalmente após o Eduardo Bolsonaro se mudar para os Estados Unidos licenciado como deputado, os ministros e essa elite brasileira governamental da esquerda e da imprensa comprometida com a esquerda, eles tiravam sarro, né? Eles estavam aí falando que isso não ia dar nada, que mencionado o ministro Careca, ele disse que tudo bem, eu não preciso ir para os Estados Unidos. Eles não estavam acreditando. Tanto é que houve aqui, há uns 2 meses, né, acho que menos de 2 meses, aquele jantar na casa do ministro, olha só, na casa do ministro Alexandre de Moraes, com o Mota e com o Alcolumbre, inclusive ali, eles brincando e tirando sarro do Eduardo Bolsonaro. Eles foram dobrando a aposta, só que agora a água chegou no pescoço. E eles viram que realmente não serão apenas vistos. E não é só para o Alexandre de Moraes. Tem uma lista aí com outras autoridades, vai ter visto e vai ter esse lado de sanção econômica também. Porque, como o Silvio falou, qualquer instituição, mesmo brasileira, outra mundial, que tenha relação com essa política econômica e financeira dos Estados Unidos, com as instituições, os sancionados não poderão participar. Entendeu? Então vai ser complicadíssimo. E outra coisa, gente, uma vergonha para o nosso Senado, né? Um Senado covarde, que nunca tomou providência de punir ministros que abusam do poder, e agora esses ministros vão ser punidos, né, sancionados por um governo do exterior, porque o governo, como o Silvio bem disse, não é nenhuma intervenção, como não é nenhuma intervenção também, os Estados Unidos classificaram as organizações criminosas aqui do país como terroristas. Eles pediram, vieram aqui, primeiro eles fizeram a parte diplomática, né, Silvio? Estou falando, olha, classifiquem essas organizações criminosas, porque, gente, o terror é terror. O ônibus queimado ou gente morta pelo terrorista que tem ideologia religiosa ou não, é a mesma vítima de um terror pelo PCC ou pelo Comando Vermelho do Rio de Janeiro. O terror é a mesma coisa. Quem sofre o terror. Então, tanto é que agora os congressistas brasileiros já estão se adiantando também. Foi aprovado numa comissão aí acho que é da Câmara, CCJ, que eles vão adiantar esse processo aí, a votação desse projeto, classificando, sim, organizações criminosas do Brasil como terroristas. Porque eles estão vendo que não adianta o governo Lula chegar e defender os criminosos. Não, nós temos outra lei, nós não vamos classificá-los como terroristas. Mas vem o governo americano e fala, PCC terrorista. Qualquer relação que eles tiverem aí, tanto é que agora já está pintando que o PCC tem relação com a máfia italiana. Então isso está brotando justamente depois dessas medidas tomadas pelo governo americano. Eu só lembro o seguinte, antes os ministros
e a esquerda brasileira não acreditavam nessas medidas contra personalidade que censuram as pessoas e que usam, né, principalmente o Poder Judiciário para perseguir adversário político. O governo americano não admite isso e isso aí independe do Lula virar a cara e falar que não admite. Então, se vai retaliar, se quer retaliar, retalhe, né? Mas eu classifico isso aí como uma briguinha, né, de um cachorro do mato como um leão. O cachorro do mato lá pode tentar enfrentar o leão, mas a gente já sabe do resultado, não é isso? Só para corroborar o que o Renato falou, o Jefferson, esse negócio do escândalo de 200 e poucos bilhões do INSS, mais os Correios, outros, sei lá, quantos, 4 bilhões, alguma coisa. Se fosse alguém de centro e direita que tivesse envolvido nisso, você acha que não teria algo assim, o mundo preso já, tudo detido? O homem lá, o Carecoles, já não teria dado 24 horas para se explicar e tudo mais, para dizer onde está o dinheiro? Você entendeu? Só para você ver que realmente é uma questão de persecução política a uma linha de ideologia de direita que o Brasil tem atualmente. O americano, ele está muito mais, porque não é só o Brasil, ele não está falando só de Brasil. Ele também está em cima dos europeus lá também, porque está da mesma forma. É o grande lance. As plataformas são americanas, tirando o TikTok, que é chinês, que já está totalmente dominado aí pela censura, né, tudo censurado, por mais que você pense que não, mas é uma questão de a defesa da produção tecnológica americana, meu amigo. É isso que está acontecendo. Você está brigando com o mercado americano, filho. Ô, Renato, só um minutinho. Agora, eu acredito, Silvio, Jefferson e Pilão, é o seguinte, esse silêncio absoluto aí do STF com relação a esses roubos contra os aposentados do INSS tem um porquê, né? Você viu agora, pipocando aí, que tem um mensalão há muitos anos, mensalão dessas organizações via INSS para políticos, membros do judiciário, e aí tem alguém, porque quando aparecem essas acusações, a esquerda tenta, mas tem de direita também. Só que eu duvido, se tiver um político de direita, vai ter 10 da esquerda, porque são eles que são ligados aí a ONGs e sindicatos fajutas, né, entendeu? Então tem um mensalão e isso aí vai explodir se tiver realmente o caso do mensalão do INSS das ONGs, né? Via INSS para políticos brasileiros. Só para a gente encaminhar para o encerramento do programa, passar a palavra para o professor. Professor, como é que você vê essa sanção que pode ser imposta a essas autoridades brasileiras? Eu diria o seguinte, fiquei aqui ouvindo atenciosamente meus amigos Renato e Silvio, mas eu duvido. Eu não acredito que isso ocorra. Veja, o passaporte, sim. Bloquear o passaporte, sim. Como disse o Renato, não entra no meu país. Tudo bem, não entra no país deles quem eles quiserem, assim como não entra no nosso quem a gente quiser. Só para vocês terem uma ideia, eu recebi aqui do Sérgio Molessani, meu primo, nosso ouvinte assíduo, ele e a Lucia assistem nosso programa toda semana. Ele me mandou uma reportagem da BBC News Brasil, cujo título é assim, ó: Moraes, a revista New Yorker. Pressão dos Estados Unidos só fará efeito se porta-aviões chegar até o Lago Paranaguá, em Brasília. Ou seja, ele está dizendo assim, estamos andando e conversando, né? Porque tudo que eles falam a gente sabe o que é, né? Então, estamos andando e conversando. É o Lago Paranoá. Lago Paranoá, exatamente. E com relação aos desdobramentos, por exemplo, do Eduardo, o Eduardo já está no inquérito. Vão enfiar ele no inquérito de 8 de janeiro. E ele será preso junto com o Bolsonaro. Ou seja, os Estados Unidos podem fazer o que eles quiserem lá. Aqui dentro não vai mudar. Pode mudar. Essa torcida, professor, era essa a torcida, na realidade. Mas quem vai ter que resolver o problema são vocês brasileiros aí. Com certeza. E eu acho que não será resolvido. Eles só vão dobrar. Pode ver que eles estão dobrando. A cada coisa que acontece, eles dobram. Por exemplo, vocês estavam falando de classificar o PCC como
máfia, como grupo terrorista. Grupo como terrorista, terror. Isso, como terrorista. Hoje foi inaugurado no Espírito Santo uma cadeia modelo, onde os presos poderão assistir televisão 30 horas por semana, ou por mês, não sei lá qual é a unidade de tempo, mas vai ter academia, vai ter televisão, vai ter... Por quê? Porque tem que tratar bem os presos, que é para eles se recuperarem. Ou seja, a gente está querendo coisas, eu ouço vocês falarem, meus ouvidos ficam assim, nossa, que música linda, mas eu não consigo acreditar. O senhor continua pianinho. Acontecer. Eu não consigo acreditar que isso possa acontecer. Eu sinto muito, mas não consigo acreditar. Não, eu estou com o professor. Na realidade é o seguinte, é essa passividade que o brasileiro vai sofrer até o momento em que ele começar a ver a criança, ele começar a comer o cachorrinho, começar a comer o gatinho. Você entendeu? Aí nós vamos ver. Você entendeu? A hora que chegar nesse momento, você entendeu? O problema todo disso, Silvio, é que as pessoas não conseguem entender. Você tem razão absoluta. A única coisa que as pessoas não conseguem entender que o cachorro não é servido na bandeja de imediato. É aos poucos. E aos poucos as pessoas não conseguem entender, não conseguem sentir. É uma pena, mas é a realidade dos fatos. Acabou o nosso tempo! Tem sonoplastia hoje, tem sonoplastia, hein? A sirene está tocando, significa que o nosso tempo acabou. Professor, consideração final rapidíssimo. Pois não, Jefferson, sempre um prazer, muito bom você estar conosco aqui na frente das câmeras, você que está sempre na retaguarda e fica nos perturbando. Olha como é que ele fez para fazer a gente parar, tá vendo? Ele não precisa ficar mandando os bilhetinhos dele, né? E o Eudes que se aprume e comece a vir trabalhar, que está muito fácil a vida dele, viu? Ficar só passeando e dançando é o fim do mundo, viu? Abraço, Jefferson, Renato, Silvio e a nossa audiência, muito obrigado por estar conosco. Renatão. Olá, amigos, Jefferson, Pilão e Silvio, foi um prazer com vocês fazer o X da questão dessa sexta-feira. Esperamos aí outras, né, brevemente, que a gente possa voltar aqui para comentar e até mesmo, né, se divertir com vocês, né, porque as notícias, infelizmente, no Brasil, né, políticas, elas são até por motivo de chacota, né? Mas esperamos aí uma boa semana para todos e até a próxima. Silvio Braunar. Vou agradecer aqui o nosso visitante especial, Renatão, professor, como sempre, né? Faria Limer total, né? Em cima do muro, ele não vai rolar nada. Fabianinho. Fabianinho, às vezes, né? Jefferson, só um último comentário sobre a saída do Elon Musk do governo, era uma obrigatoriedade, porque se ele tivesse que continuar, diferente do que o consórcio está dizendo aí, ele teria que liberar a sua liderança nas suas empresas. E ele não é besta nem nada, ele falou, olha, Trump, beleza, até aqui ajudei, agora eu vou cuidar do meu business que eu preciso fazer mais dinheiro. E agradecer aí a nossa... Então, oi, professor. Ele só pode ficar 130 dias no governo, né, Silvio? Exato. Ele tem que ser liberado. Se ele tiver que se reempossar, ele tem que se isentar, se ausentar da presidência, das suas empresas e tudo mais, e é o que ele não quer. Fez um grande trabalho, conseguiu destruir aí o SID, já é um grande negócio para nós aqui, vamos ter aí o nosso imposto bem direcionado dessa vez. E agradecer aí a nossa larga audiência da Connect TV aqui no X da Questão, prometendo voltar semana que vem com mais emoção. Quer dizer, não sei, vai ter aí quarta-feira da semana que vem esse negócio do artigo 19, já não sei. Bom, de qualquer forma, nossos queridos ouvintes, né, e também nossos telenautas, que providenciam uma VPN. Tá? Tem grátis aí que você pode adquirir, vai te ajudar bastante aí nessa nova caminhada aí da... como é que se pode dizer, professor? VPN, VPN. Tchau, tchau! Tchau. Conectado com a gente. Tchau.